Flow Podcast. Esse não foi o primeiro podcast que eu tinha escutado. O primeiro foi do Z e do Persima. Como assisti aos dois, então eu acabei conhecendo o podcast deles, mas nunca tinha ouvido falar de nenhum até conhecer o podcast, até conhecer o Flow Podcast. Mas eu percebi que quando o Flow começou a ficar mais conhecido, muitos começaram a fazer podcast. Claro que tinha várias pessoas que já faziam, mas nenhum deles era tão conhecido, pelo que eu vi. O Flow acabou trazendo um reconhecimento para os podcasts ficarem mais conhecidos. E aí as pessoas começaram a fazer. Daí surgiu o podcast do Eu Fico Louco, do Christian Figueiredo, também do Reinaldo Cast, do Enaldinho, e o Podpah, de Igão e Mítico. E assim os podcasts ficaram mais conhecidos. Mas fica aquela pergunta, por que os podcasts começaram a dar certo? Olá pessoas, eu sou a Mia e bom, tem aquela pergunta, por que o podcast deram certo? E por que só deram certo quando surgiu o Flow? Porque é um conteúdo onde dura 3 horas. Não é qualquer um que tem a paciência de assistir 3 horas, mesmo o conteúdo sendo muito bom. Mas aí, o Flow teve aquela brilhante ideia de colocar alguns cortes onde chamaria atenção sobre o que o convidado falava. E assim as pessoas iriam ver e ficar com vontade de assistir tudo. E não só um pedaço. Pra mim, isso foi uma das formas que eles conseguiram ficar mais conhecidos. E assim, os outros podcasts começaram a fazer a mesma coisa. E aí eles viram que dava muito certo. Tenho certeza que vai ser assim. Todo mundo vai começar a fazer a mesma coisa, porque muitas pessoas vão ter aquele pensamento de se deu certo com ele, por que comigo não vai? Mas enfim, seria uma ótima ideia fazer igual o Flow, deixar um canal com apenas os cortes. Porque fica uma grande confusão, como o Fico Louco, e deixa tudo junto. Mas aí, tem canais que fazem isso que nem são oficiais e o pior. E esses canais estão dando certo? Pelo que eu vi, os criadores estão a favor de deixar qualquer pessoa colocar os cortes, mas com a condição de link do podcast e do canal. E alguns não deixam e acabam monetizando. E alguns não deixam monetizar, mas será que alguma dessas pessoas estão sabendo disso e provavelmente querem ganhar dinheiro à custa dos vídeos deles? Não estou falando que são todos, mas alguns são. Não tenho dúvidas, mas enfim, essa é apenas a minha opinião. E esse foi o vídeo de hoje. Tchau! União Flasco. União Flasco. União Flasco. Mano, é sem caô, batendo punheta com pau no ventilador. Se essa mina fala merda, vai ficar sem cabelo. Vai raspar a cabeça dela sem usar barbeador. União Flasco, câmera privê, duas panchates quanto metro de você. Mas é do lado da minha casa nessa porra. K86, brotaxas de cutinho como eles. E você é União Flasco. Vai tomar no cu, se tá fluminense, não chupa meu piru. Só tem maluco.